conferência interativa. Nós chamamos conferência interativa porque você pode interagir, né? Perguntar, sugerir, enfim, você pode conversar aqui. Aqui é uma conversa. E o tema é o tema número 5. É o número 5. 5 do temário de 25 conferências. Quer dizer, da fase B. Então, esta fase B é um pouco mais prática, mais profunda. Os temas já vão ficando mais práticos. E é o equilíbrio dos centros e a fabricação dos mercúrios. Então, este trabalho é um trabalho de alquimia, que nós vamos falar da alquimia. E na alquimia se combinam alguns elementos para dar origem a outro elemento. É a transmutação. Então, o nosso corpo é um laboratório, onde nós vamos combinar os elementos para que surja o que nós queremos, que é os corpos internos. Então, uma fórmula química precisa ter os elementos puros. Então, nesse trabalho de alquimia, que é o trabalho sexual que nós precisamos fazer, nós precisamos purificar os elementos para que o resultado seja, então, o despertar do fogo sagrado. Então, nós temos 7 centros. A máquina humana está composta por 7 centros. O centro sexual, o instintivo, o emocional inferior, o intelectual inferior, o centro motor, e o centro emocional superior e o intelectual superior. Então, esses 5 centros inferiores, que são chamados 5 centros inferiores, estão desequilibrados. Estão desequilibrados justamente porque nós temos os defeitos psicológicos, que são a matéria-prima para nós fabricar esses tais corpos superiores do cérebro, que são os corpos de fogo. Então, a matéria-prima é o enxofre em bruto, e ele está contaminado. Está contaminado justamente pelos defeitos psicológicos. Os defeitos psicológicos contaminaram. Quando nós fomos criando esses defeitos, nós contaminamos a nossa energia sexual, que é as nossas águas. Então, a matéria-prima para criar, para cristalizar os corpos está contaminada. E então é preciso purificar essa energia. É preciso selecionar, purificar, para que possa criar os corpos. Então, cada centro, cada um dos centros, dos 5 centros, deve trabalhar com um certo tipo de energia. E
como a máquina humana está desequilibrada, todos os centros estão trabalhando com energias que não lhe correspondem. Não são as energias próprias desses centros. Então, justamente pela contaminação dos defeitos. A nossa essência, a nossa energia sexual, as nossas águas estão contaminadas e esses centros, então, trabalham com as energias impróprias. E, com isso, desequilibra toda a máquina humana. Então, o trabalho que nós temos que fazer é equilibrar os centros, para que cada centro trabalhe com com a sua energia correspondente, com o seu mercúrio correspondente. Porque se misturam, então está impura. Então, todas as noites, quando nós dormimos, nós recebemos, é depositada na nossa glândula pineal uma certa quantidade de energia. E essa energia é depositada no centro instintivo. Então, o centro instintivo recebe essa energia e abastece os demais centros com uma certa quantidade de energia que cada centro precisa para funcionar. Então, quando nós levantamos, nós estamos equilibrados, porque o centro instintivo distribuiu a energia aos centros equilibradamente. Porém, imediatamente nós acordamos, nós começamos a gastar essa energia. Começamos a consumir. Então, nós consumimos a energia intelectual, por exemplo. Se consome essa energia facilmente. Muito fácil, muito rapidamente, se consome a energia intelectual. E ao terminar a energia que o centro instintivo depositou, a energia que corresponde a esse centro, quando termina, esse centro, para continuar trabalhando, rouba a energia dos outros centros. E nós ficamos desgastados. Isso qualquer um de nós pode perceber que fica desgastado, fica cansado, esgotado. A palavra correta, esgotado, porque esgota a energia do centro intelectual e vai, então, continuar, porque precisa continuar trabalhando o centro intelectual o resto do dia. E, para trabalhar, ele rouba energia dos outros centros. E, na sequência, esses centros, quando acaba a energia de todos os 4 centros, eles vão roubar a energia do centro sexual, que é a energia, que seria a energia para trabalhar na transmutação e criar os tais corpos superiores do ser. Então, o centro sexual também consome a sua energia porque foi saqueado, foi roubado pelos demais centros. E ele começa a roubar energia. Ele também vai roubar dos outros centros e vai trabalhar com a energia que não lhe corresponde, energia que não é própria para ele. E com isso não há possibilidade de que se criem os corpos. Então, a fabricação dos mercúrios
Então, todos nós, seres humanos, que temos os defeitos psicológicos, que todos temos, 97% da nossa essência enfrascada, nós estamos com o Mercúrio negro. O nosso Mercúrio está negro, está totalmente contaminado. Então, para transformar os Mercúrios, o Mercúrio negro ao branco, após ao amarelo e finalmente ao vermelho, é preciso, então, trabalhar equilibradamente os 5 centros, fazer com que os centros utilizem a sua própria energia, a energia correspondente. E então, se gasta energia pensando, se gasta energia com movimentos motores, se gasta energia intelectual, se gasta energia emocional, a energia instintiva, e se gasta a energia sexual. Então, a máquina humana acaba trabalhando, está completamente desequilibrada. Então, para equilibrar essa nossa máquina humana, nós precisamos fazer um trabalho voluntário, esforçado. Precisamos fazer um esforço. Então, para conseguir o reto pensar. Porque com os pensamentos, com tudo que nós pensamos, intelectualizamos, planejamos, idealizamos, nós estamos gastando a energia do centro intelectual. Estamos gastando indevidamente, erroneamente, porque nós não pensamos, não pensamos retamente. Nós fazemos uma coisa no centro intelectual, estamos pensando em uma coisa, e com o centro motor estamos fazendo outra. Então, trabalhamos descentrados. Nós estamos fazendo alguma coisa com o centro motor e, ao mesmo tempo, estamos pensando em outra coisa. Estamos recordando, planejando, pensando, reclamando, conversando internamente. Essa conversa interior gasta energia. Então, não estamos concentrados. Então, com essa forma de nós trabalhar, nós estamos gastando a energia erroneamente. Então, nós precisamos trabalhar na autoobservação para alcançar o reto pensar. Então, dirigir a nossa atenção para sentir que nós estamos pensando em algo que nós não estamos fazendo. Então, estamos gastando energia erroneamente. Então, alcançar o reto pensar. Se nós estamos fazendo alguma coisa com o centro motor, todos os centros devem estar ocupados nessa coisa, nessa atividade. Porque, então, o coração, o centro do nosso microcosmos, o centro do microcosmos homem, é o coração, que é o nosso sol, é o sol do microcosmo. Então, abaixo temos o centro sexual, o instintivo, o emocional, e acima temos também 3 centros: o motor, o emocional superior e o intelectual superior. Então, o coração é o centro. E os nossos pensamentos devem estar
aqui, sentindo o nosso corpo todo, sentindo todo, estar atentos ao que nós estivermos fazendo. Do contrário, nós estamos gastando energia erroneamente, estamos descentrados, estamos distraídos. Então, para trabalhar, para alcançar o reto pensar, precisamos, então, trabalhar com a morte psicológica. Então, um pensamento que está fora do lugar, está fora de hora, é um pensamento de um defeito psicológico, que intervém no nosso centro intelectual e nós acabamos fazendo o que estamos fazendo de forma mecânica. Então, nós não estamos pensando retamente. Então, esse pensamento tem origem em um defeito. Qualquer um dos defeitos. Então, nesse momento que nós estamos fazendo essa atividade, quando vem esse pensamento, nós devemos imediatamente pedir à nossa Mãe Divina que elimine esse pensador. Elimine o pensador, porque o pensador é o defeito que leva a esse pensamento. Então, nós imediatamente devemos pedir a morte desse pensador e voltar a concentração à nossa atividade. A mesma coisa com os sentimentos. Temos que alcançar o reto sentir. O reto sentir. Então, as emoções gastam energia absurdamente. Gastam muita energia com as emoções, que geralmente as emoções são dos defeitos psicológicos. Nós nos emocionamos, nós nos alegramos por alguma coisa, qualquer coisa, e isso é negativo. Geralmente é negativo. Nos alegra uma música, uma notícia, pode nos entristecer uma notícia, pode causar um impacto, uma notícia qualquer, e com isso nós estamos sentindo essas emoções negativas, e estamos gastando energia inadequadamente. E então estamos desequilibrando a máquina humana. Estamos com a máquina desequilibrada. E, então, também nesse centro, precisamos alcançar o reto sentir. Então, aqui é o que se chama o quaternário, que é os 4 aspectos da retidão humana. Então, as nossas ações devem ser retas. Alcançar o reto pensar, o sentir, o reto falar e o reto obrar. Então, para nós avaliar se algo é correto, é positivo, nós devemos colocar as três peneiras de Sócrates. Sócrates ensinou que tudo devia passar pelas 3 peneiras. Se não passa por uma, é sinal de que isso não nos convém. Então, a primeira peneira é verdade. É verdade. A segunda é justo. E a terceira é útil. Então,
dizem que vinha um discípulo de longe já, e Sócrates entendeu que ele ia dizer alguma coisa. Aí ele parou o discípulo e disse: se o que tu vai me dizer passou pelas três peneiras, diga, e se não, cale-se. Então, as três peneiras, a primeira é se é verdade. Então, nós devemos analisar, refletir se é verdade, ou se nos contaram alguma coisa. Se nos contaram, será verdade ou não? Então, se não passa por uma peneira, uma delas, aí já é suficiente para nós descartar isso, pedir a morte desse defeito, que isso tem origem em um ou outro defeito. Se não passou, se não é verdade, já descartamos. Porém, ela pode ser verdade, mas pode não ser justo que eu faça isso, alguma coisa. Pode não ser útil. Ele pode até passar pela segunda peneira, mas talvez não seja útil, não seja bom que eu conte alguma coisa. Talvez se eu contar alguma coisa que é verdade e até pode ser justo, talvez eu vá causar uma briga, uma desavença, alguma coisa. Então, já não passou por essa peneira, embora tenha passado pelas duas. Se não passou pela terceira, já descartamos que vamos pedir que a Mãe Divina elimine esse defeito. Então, tem origem em um defeito. Aquele nosso desejo de contar, de falar, de dizer. Muitas vezes nós queremos contar alguma coisa só para demonstrar que nós somos informados. Nós temos informações. Então, queremos contar para nos engrandecer. É da nossa personalidade. Então, isso já é passível de pedir a morte e não deixar que isso vá adiante. Então, se pede à Mãe Divina que elimine esse defeito. Então, esse trabalho se chama Morte em Marcha. Então, este conhecimento, esse trabalho se chama Morte em Marcha, porque é a morte em andamento. Conforme vai aparecendo os defeitos, se vai trabalhando, se vai pedindo a morte. Então, com isso, vai economizando energia do centro intelectual, do centro emocional, e então, após, vem o centro motor, que é a fala. A fala também é do centro motor. Então, alcançar também o reto falar, porque se eu não passou pelas três peneiras, eu não vou falar alguma coisa. Então, eu já estou economizando essa energia que eu gastaria falando essa coisa. E o quarto aspecto é as obras, ou o que fazemos, né? As obras. Então, tudo deve passar por essas três peneiras: os pensamentos, os sentimentos, a nossa fala e as nossas obras, o que nós efetivamente pretendemos fazer. Devemos sempre passar por essas três peneiras, submeter a essas três peneiras, que são os filtros, são filtros que vão então nos dizer se algo é bom, se algo é útil, e se devemos então falar e fazer. Então, com o trabalho dessa morte psicológica, os defeitos vão sendo diminuídos. E nós que estamos com o mercúrio negro, a nossa energia contaminada,
esse mercúrio passa a cor branca. E isso, já nos mundos internos, nos informam, através de uma experiência astral, já se vai saber, vão nos informar que o nosso mercúrio mudou, passou de negro a branco. Então, assim deve continuar, nós devemos continuar, podemos dizer, arrochando esse trabalho, dando oitavas superiores, indo cada vez mais nos pulindo cada vez mais. Então, se nós deixamos escapar pensamentos, deixamos escapar sentimentos, deixamos escapar a fala e algumas obras, nós vamos aprimorar isso e vamos diminuir mais ainda o funcionamento da máquina de forma indevida. Então, e esse mercúrio da cor negra passou a branca, depois ele passa a amarelo, com o aprimorar do trabalho, ele passa a cor amarela, e posteriormente ao mercúrio vermelho, que então já é o fogo sagrado, porque com esse trabalho, nós, para criar os corpos, precisamos despertar um fogo. Esse fogo desperta no cóccix e vai despertar após ter o mercúrio passado da cor amarela ao vermelho. Então, o vermelho, quando o mercúrio passa ao vermelho, já é o fogo sagrado. Então, já é o mercúrio puro, que é a mistura correta para essa fórmula dessa alquimia. E isso nós desenvolvemos dentro de nós, no laboratório, em nosso laboratório interior. Então, o fogo sagrado desperta, e então se deve continuar o trabalho para criar os corpos. Então, vai criar os corpos solares, após os corpos de fogo, e após os de luz, e depois os de ouros. Então, a matéria-prima, a nossa matéria-prima, que é a nossa energia sexual, as nossas águas, está atualmente contaminada, está impura, não dá origem a esses corpos. Então, precisa purificar. Então, por isso se chama o trabalho de alquimia, que vai, então, preparar os ingredientes, os componentes, para que se torne, então, esse mercúrio vermelho. Então, o sal significa o sacrifício pela humanidade. Sacrifício pela humanidade. Então, se diz que é o sal do mundo. Então, o sal do mundo é entregar este ensinamento, aos demais, à humanidade. Então, o sacrifício pela humanidade é o sal. É um dos ingredientes para criar esses corpos. E o enxofre é a morte psicológica. Então, para purificar esse enxofre,
é preciso, então, morrer psicologicamente. Então, vai sendo purificado, vai sendo passado por purificações. E a terceira força é o nascimento alquímico, o nascimento espiritual. Que, então, essas três forças, o sal, o enxofre purificado e o mercúrio, vai dar origem ao fogo sagrado, que é com esse fogo sagrado que se vai, então, criar os corpos internos. Então, sem o equilíbrio dos centros, será impossível criar os corpos. É impossível que se crie alguma coisa misturando coisas impuras. Então, é uma fórmula química. Por isso se chama alquimia. E os ingredientes, os componentes, devem ser puros. Então, a impureza do elemento é o defeito psicológico. E para purificar esse ingrediente, esse componente, é preciso, então, morrer psicologicamente. É preciso negar a si mesmo, negar a nós mesmos. Então, aqui é os três fatores para a revolução da consciência. Então, é o sacrifício, o nascimento e a morte psicológica. Então, é preciso trabalhar com esses três fatores. O resultado não vem trabalhando só com a morte psicológica. Também não vem trabalhando com a morte e transmutando a energia ou praticando magia sexual. E se não se morre, com dois fatores não se cria corpos. Para criar os corpos é preciso os três fatores. É preciso o sal, que é o sacrifício pela humanidade, é preciso a morte psicológica e é preciso o mercúrio, que é o trabalho com a energia sexual. Então, essa energia é transmutada. E dessa transmutação vai sendo criada, vão sendo criados os corpos. Então, esta conferência é prática para nós entender que sem morte psicológica não há criação, não há liberação dos defeitos e, portanto, não é possível nascer espiritualmente. E sem a transmutação sexual não vai se nascer. E também sem o sacrifício pela humanidade. É preciso combinar esses ingredientes de forma equilibrada, para que dessa mistura dê, então, o resultado que é a transformação dos mercúrios ao mercúrio vermelho, que então vai ser já o fogo sagrado. Então, não há outra alternativa, não há outra escapatória. Se nós quisermos fazer esse trabalho, a fórmula é prática. Não é parecendo bom, se fazendo de bom, de bonzinho, de justo. Se internamente nós não fazemos justiça dentro de nós externamente também não compensa, não é só aparência. Então, a aparência não é o que vai fazer equilibrar os centros. Não é a aparência que vai fazer com que nós crie os corpos internos. É o nosso interior. Então, tudo é de dentro para fora. Então, tem um dito sábio antigo que diz: não buscais fora o que está dentro.
Então, tudo começa por dentro. Então, quando se transforma o interior, o exterior se transforma naturalmente. E não é necessário se cuidar, por exemplo, essas normas de etiqueta, essas regras que se exigem aí, por aí tudo, isso é só aparência. Então, a pessoa vai e tem que estudar intelectualmente as normas, como se comportar em determinada cerimônia. Isso tudo é externo. Ela tem que estudar porque ela não trabalhou internamente. Então, se trabalha internamente, o externo muda, o externo se manifesta corretamente, da forma que tem que ser. E então, é prática essa conferência, porque nós precisamos buscar o reto pensar, o reto sentir, o reto falar e o obrar. E isso não é ninguém de fora que vai nos dizer. Somos nós mesmos, só nós vamos poder sentir, fazer justiça dentro de nós. Então, essa autoanálise, nós, cada um, devemos fazer diariamente. Diariamente e de instante a instante. Porém, essa morte em marcha se faz da forma que se consegue fazer, mas sempre fica um trabalho para se fazer mais tarde. Então, esse trabalho nós vamos fazer na reflexão. Vamos fazer uma reflexão, um horário por dia. Vamos estipular uma hora antes de dormir e fazer uma reflexão, uma retrospectiva dos eventos que nós passamos durante o dia e como nós nos comportamos e por que nós comportamos dessa forma. Então, se nós erramos, nós vamos, com essa reflexão, perceber, vamos ver que erramos e vamos ter mais tempo para analisar isso e ver o que levou, de onde surgiu esse desejo de agir dessa ou daquela forma. E aí nós vamos com calma ver de onde surgiu. Se surgiu de um, de outro ou de outro. Se surgiu, por exemplo, da cobiça, do orgulho, da gula, da inveja, da ira, a luxúria e a preguiça. Então, nós vamos com essa reflexão, essa autoanálise, vamos poder refletir serenamente sobre as nossas ações e fazer justiça dentro de nós. Então, nesse momento que nós vamos refletindo, nós vamos ver de onde saiu o desejo de ter me alterado lá com fulana, aonde quer que seja, no trabalho, em casa, na família. Então, foi por orgulho, foi por me defender, por justificar alguma coisa, então foi por preguiça. Não tive tempo. Então, foi por preguiça. Então, vamos pedir a morte dessa preguiça. Então, conforme vai fazendo a reflexão, vai detalhando, vai separando os defeitos que atuaram, que participaram daquela cena. Então, vai ficar mais fácil eliminar. Então, se pede a morte individualmente de cada defeito. E, com isso, vai, então, purificando a energia. E isso é um trabalho que nós devemos fazer diariamente. Não devemos negligenciar. Estipular um horário
um tempo, dedicar um tempo a esse trabalho. Escolher ficar num lugar onde você possa ficar tranquilo, onde ninguém vai perturbar, colocar o nosso celular no modo offline, tudo, que nada atrapalhe. E vamos meditar nas nossas ações do dia, fazer uma retrospecção. E vamos pedindo a morte desses defeitos. Então, isso aqui, eu sempre falo que é como quem vai escolher feijão para botar a cozinhar, vai espalhar na mesa e vai ver o que tem ali, que tem que tirar, se é pedrinha, alguma coisa, carochado. Então, se espalhar na mesa, vai ver o que tem ali que é impróprio. E assim, com esse trabalho, nós vamos espalhar o nosso defeito, vamos esmiuçar ele e vamos poder ver as pequenas ações, pensamentos, sentimentos que levaram a tal ação. Então, essa aí, a conferência é essa, e fiquem à vontade.